Olá, queridos! Você está conosco, não está? Essa maravilhosa jornada, leitura da Bíblia em um ano. Isso é maravilhoso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar um like, de comentar. A sua participação é muito importante. E agora nós vamos estar compartilhando Levítico 22, continuando a aprender o que o Senhor ensinou ao seu povo. No versículo 21, o Senhor vai dizer a Moisés: Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas, que os israelitas me consagrarem, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhe que se as futuras gerações, alguns dos seus descendentes, estiverem impuros, quando se aproximar das ofertas sagradas, que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. E aqui nós vemos então a seriedade que o Senhor pede para avisar Arão, avisar sua descendência, como deve ser lidado com as ofertas, porque elas são sagradas, elas são consagradas ao Senhor. E inclusive a família sacerdotal. Ele está dizendo que se alguém estiver impuro, alguém da família, que ele se aproximar das ofertas, ele vai ser eliminado da presença do Senhor. Queridos, nós servimos a um Deus que é amor, mas um Deus que também estabeleceu limites e estabeleceu regras para ser obedecido. Versículo 9 está dizendo assim: os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanados. Eu sou o Senhor que os santifico. Nós vamos ver em cada versículo, finalizando com essa palavra: eu sou o Senhor. É um Deus aqui mostrando para nós que Ele é um Deus, que Ele é sobre tudo, Ele é Senhor dos senhores. Ele é um Deus que está no comando, que está no controle. Isso é uma ordem, não é uma opção, não é se eu quiser. É uma ordem que o Senhor está dando. E aqui também nós vamos estar vendo vários tipos de sacrifícios o Senhor vai estar falando. Os sacrifícios como seriam para ser aceitos, formas de sacrifício para que não fosse aceito, que não poderia ser aceito, inclusive, se aquele animal tivesse algum defeito. No capítulo 23, o Senhor vai estar falando de algo maravilhoso. Ele vai estar falando das festas santas. Ele vai falar da Páscoa. A Páscoa tem a origem na história de Israel, quando Deus estava para libertar o povo. Ela significa passagem. Deus instituiu a Páscoa, Deus instituiu a festa dos pães ázimos, as festas das primícias, a festa de trombetas. Ele estabelece dia da expiação, festa dos tabernáculos, e cada festa ela tem um dia determinado, ela tem quanto tempo ela vai durar, ela tem que tipo de sacrifício seria entregue. Mas eu quero estar compartilhando com você a palavra que ela vai dizer assim: não serão aceitos em favor de vocês, pois serão animais que fossem deformados. Ele não servia então para ser apresentado ao Senhor. E o Senhor ele vai dizer de sacrifícios para cada tipo. Então um sacrifício para cumprimento de voto, um sacrifício para ofertas voluntárias e o sacrifício de gratidão. E cada um, principalmente sacrifício de gratidão, teria que ser perfeito. Não poderia ter nem um defeito. E o Senhor vai estar falando aqui no versículo 31. Obedeçam aos meus mandamentos, coloquem-os em prática. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome, porque eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu os santifico, eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Lembre-se, o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor mudou a nossa vida. O Senhor tocou na nossa vida. Lembre, Ele é Senhor. E agora vamos para Provérbios 31. Provérbios 31, ele tem uma palavra maravilhosa do Senhor. E ele vai estar falando, olha só, esse provérbio ele é maravilhoso. Trata-se de um monarca recebendo conselhos da sua mãe. Então o rei Lemuel, ele recebe essa exortação da sua mãe. E a primeira coisa que ela vai dizer: filho, meu filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a sua força com mulheres. Como assim? A gente já fica assustado com essa palavra, mas presta atenção. Com mulheres que ela vai roubar, ela destrói reis. Aquela mulher, que ela é uma mulher, que ela é uma armadilha, que ela vai destruir a vida de um homem. E então a mãe, ela está avisando esse monarca. Queridos, nós vamos ver, cada versículo que nós está lendo é um manancial de sabedoria. A mãe vai estar falando para o seu filho, lembre-se, para o monarca: reis, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida forte, para não suceder
conceder que bebam, se esqueçam o que a lei determina e deixa de fazer justiça aos oprimidos. Queridos, essa mãe, ela diz, meu filho, você precisa ser sóbrio, você precisa estar com a sua mente lúcida para você não sair fora do que a lei determina e você ser bênção. Versículo 8, erga voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor dos desamparados, erga voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Ah, queridos, não temos tempo, mas a vontade é mergulhar e passar um bom tempo aqui em Provérbios, porque ela vai estar falando também para nós mulheres, como navio mercante. Ela está falando da mulher virtuosa, ela traz de longe a sua provisão, ela dá ordem para as suas servas, ela faz o bem e não faz mal. Essa mulher extraordinária, como o navio mercante, traz de longe, como o navio mercante supera desafio, mas ela tem um propósito, ela é intencional, ela é bênção aonde ela estiver. Mas essa palavra vai dizer que esta mulher, ela se reveste-se de força e dignidade. Que o Espírito do Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, nos ensinando que nós podemos escolher o que vamos ser, nós podemos escolher o que vamos vestir espiritualmente para ser bênção na mão do Senhor. Vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho com Jesus e aprendendo uma lição difícil. Nós poderíamos dizer que aqui o Senhor está nos ensinando a como viver uma adversidade, uma perda, um luto e prosseguir, continuar sofrendo com angústia, mas permanecer caminhando. Nós vamos, porque se você olhar anterior, o tema anterior aqui no versículo 13 vai estar dizendo da multiplicação de pães, e se a gente voltar um pouquinho mais, vai estar falando que João, ele foi decapitado. Então, queridos, Jesus recebe essa notícia, eles eram muito próximos, com certeza isso causou dor no coração, porque a palavra diz o seguinte, logo em seguida o quê? A primeira multiplicação de pão, aquela experiência que Jesus tinha passado, que ele chega, ele estava procurando um lugar para ficar só, para orar, e ele chega na cidade e vê que multidões estavam ali, multidões estavam procurando, ele teve compaixão e ele começa a ministrar, acontece a multiplicação de pães, mas em seguida, Jesus ele vai falar para os discípulos entrar no barco e que eles fossem adiante enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho. Ele subiu sozinho para orar. E quando chegou a noite, ele estava sozinho, mas o barco já estava numa distância considerável da terra. E o barco então começou a ser fustigado pelas ondas porque o vento soprava contrário. Foi alta madrugada. Queridos, nós vemos Jesus tirando um tempo sozinho, Jesus precisando orar, Jesus tirando um tempo para ouvir o Pai, Jesus tirando um tempo para estar a sós com Deus. Podemos aprender alguma coisa com isso? Você tem tirado tempo para ficar a sós com Deus? Quando você está exausto, quando você recebe uma notícia difícil, você tem conseguido deixar tudo e procurar um lugar para você descansar, para você se refazer, para você buscar força em Deus? Porque chegou uma hora que Jesus entende que é momento de voltar e o encontro dos discípulos. Mas como nós vimos, o vento era contrário, a água estava furioso, o mar estava furioso, e agora Jesus ele vai caminhando sobre as ondas. E aí você pode ler o capítulo todo e você entender, mas nós vamos entender que quando aqueles discípulos, naquele desespero, eles vê Jesus caminhando sobre as ondas, eles ficaram com medo. E Jesus ele vai dizer para eles, calma, não tenham medo, coragem, sou eu. Qual é o desafio que você está passando essa semana ou hoje, ou a notícia difícil, ou a perda que você recebeu e que você está passando por um momento tão desesperador? Eu quero te dizer para você que Jesus está vindo ao seu encontro sobre as ondas e tem uma palavra de Deus para você. Calma, coragem, é o Senhor que você clama, que você chama e que Ele vem. Queridos, compartilhe essa palavra, seja bênção, comente, dê um like, que o Senhor te abençoe.